Então falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Um muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabei de ler os versículos do capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19, versos 9 a 10, o versículo que encerra o quinto ciclo, que finaliza então a história da humanidade nesse quinto ciclo. E neste mesmo capítulo ele inicia então o sexto ciclo a partir do verso 11, e ainda dentro desse versículo, dentro desse capítulo, que é o verso 19, ele encerra o sexto ciclo, ou seja, é um ciclo muito rápido que conta os eventos históricos da redenção de forma muito rápida. Bom, o Apocalipse 19 marca um ponto crucial na narrativa apocalíptica, né, apresentando tanto a culminação do juízo de Deus sob a grande Babilônia, que representa o sistema de corrupção e idolatria, quanto a celebração da vitória de Cristo sobre as forças do mal. Este capítulo pode ser dividido então das seguintes seções. Verso 1 a 10 vai falar do encerramento do quinto ciclo, que eu já havia comentado. O versos 1 a 3 desse capítulo 19 fala sobre a celebração da queda da Babilônia. O capítulo começa com uma declaração de louvor e adoração. O texto menciona muitas vozes no céu que proclamam a salvação e a glorificação de Deus devido ao juízo da grande Babilônia. A queda desta cidade, que estava cheia de corrupção, idólatras e opressão, é uma razão de júbilo, pois representa a vitória de Deus sobre o mal. A repetição da palavra aleluia é um destaque importante, simbolizando a alegria celestial em um novo começo. Os versículos 4 e 5, ele fala da adoração no céu. Os anciãos e as 4 criaturas viventes se prostram diante de Deus, adorando. Este ato de adoração enfatiza a soberania de Deus e o reconhecimento do seu domínio sobre toda a criação. A declaração de que a hora do juízo chegou indica que a justiça de Deus está sendo realizada. O verso 6 a 10, que encerra este ciclo, fala sobre a noiva e o casamento do Cordeiro. Ele está finalizando a história. A passagem fala sobre a celebração do casamento do Cordeiro, que se refere à união de Cristo com sua igreja. Os crentes são descritos como a noiva que se preparou para encontrar-se com o noivo. As roupas finas, resplandecentes, representam as boas obras dos santos. O versículo 9 destaca a bem-aventurança dos convidados para a ceia das bodas do Cordeiro, simbolizando a inclusão dos salvos na nova relação com Cristo. O verso 10 também reforça a ideia de que a profecia se cumpre e que se deve adorar a Deus, reafirmando assim a centralidade da adoração. E bem aqui ele termina então, é como se a história da humanidade terminasse aqui e a igreja está vivendo com Cristo eternamente no céu. Bom, o versículo 11 até o 21, ele vai contar a história novamente, desde a criação até o fim, mas só que de uma forma resumida, até o versículo 21. Ele vai contar. Então, primeiro ele mostra a chegada do cavaleiro no verso 11 a 16. A transição aqui para o sexto ciclo é marcada pela descrição de Cristo como cavaleiro, né? Ele é um cavalo branco, simbolizando vitória e justiça. Ele é descrito como fiel e verdadeiro, apresentando-se como justo juiz que vem para combater as forças do mal, né?
O nome Palavra de Deus é uma referência à sua identidade como a revelação de Deus que traz verdade e juízo. O verso 14 fala do exército celestial. O exército que acompanha o cavaleiro representa os crentes fiéis que triunfaram sobre a opressão do sistema babilônico. Eles estão vestidos de linho fino, puro e resplandecente, simbolizando a justiça e a santidade dos redimidos. E aqui vale lembrar que ele não está se referindo aos santos que morreram na grande tribulação, como alguns acreditam, mas a todos aqueles, desde o Gênesis até o último homem a morrer na volta de Cristo como salvo. Está se referindo a essas pessoas e não a um grupo específico. O verso 17 e 21, então, encerra o sexto ciclo, falando da batalha final, né, que seria a finalização de tudo para o reino de Cristo eterno. O capítulo culmina com a convocação para um banquete que é descrito como a ceia das aves, simbolizando o juízo sobre aqueles que se opõem a Deus. Aqui, todos os que se submeteram a ele são levados, né? Todos aqueles que não se submeteram a ele são levados à morte. O versículo 19 traz uma imagem vívida da batalha entre Cristo e as forças do mal, onde a besta, o sistema corrupto, e o falso profeta são capturados e levados à condenação. O final do capítulo reitera a certeza da vitória de Cristo. Bom, para aproveitarmos nosso tempo, que não dá para entrar em muitos detalhes, vamos observar alguns temas principais desse texto aqui, que a primeira dela é a vitória de Deus sobre o mal. O capítulo 19, ele sublinha que Deus triunfa sobre os poderosos da terra e o sistema corrupto. A queda de Babilônia e a destruição da besta refletem a certeza do juízo divino. Então, por mais que o ser humano se preocupe ou fique espantado com o mal, Deus está no controle. O segundo tema que nós temos que observar aqui é a questão da adoração e celebração. O ato de adoração no céu é um componente essencial, refletindo a resposta apropriada do povo de Deus diante da sua justiça e soberania. Um outro tema interessante neste capítulo trata da identidade e união com Cristo. A metáfora do casamento do Cordeiro expressa a relação íntima que os crentes têm com Cristo, visualizando a igreja como sua noiva e destacando a alegria e a expectativa desse relacionamento. Outro tema, a justiça de Deus é tratada aqui. A descrição da batalha final exalta a justiça divina, onde aqueles que se opõem ao Senhor enfrentam a severidade do seu juízo. E como nós podemos então aplicar essas verdades? Primeiro, termos esperança na justiça de Deus. Devemos ser encorajados a confiar na soberania de Deus, mesmo em tempos de perseguição e injustiça, sabendo que Ele possui o controle final. Então, não desista dessa esperança. Segundo, viver em santidade. As roupas da noiva simbolizam a importância das boas obras e de uma vida de santidade. Os crentes são chamados a viver de forma justificada, refletindo a natureza de Cristo em um mundo marcado pela corrupção. Terceira aplicação é um convite à adoração. A celebração no céu convoca os crentes a se engajarem na adoração e no louvor a Deus, reconhecendo sua vitória e fidelidade. Apocalipse 19 é um capítulo de júbilo e vitória, destacando a queda da grande Babilônia e a impressionante volta de Cristo como juiz e salvador. O encerramento do quinto ciclo e o início do sexto ciclo prepara o terreno para as realizações finais do plano redentor de Deus. O capítulo vai convidar tanto a reflexão quanto a atuação dos crentes no mundo, reafirmando a centralidade de Cristo e a importância de permanecer firme na fé até a vitória de Cristo. Então, se vocês perceberam, aqui já no sexto ciclo, a história já vai ficando mais clara, né? Algumas coisas que estavam meio ocultas estão ficando mais vívidas. E agora, a partir do capítulo 20, 21 e 22, ele vai ficar muito mais claro, todos esses ciclos vão se encerrando aqui. Nós vamos entrar no último ciclo, que é o sétimo ciclo, ok? Convido você a assistir, curtir
se inscreva no meu canal, faça comentários, porque quando você faz isso, a plataforma entende que este vídeo é importante, e se você chegou até aqui ouvindo, né, é porque você se interessou, ok? Então por isso que eu estou deixando esse comentário aqui no final e não no início, porque se você chegou até aqui é porque você ouviu com atenção e foi certamente impactado com o que você ouviu até aqui, amém? Oremos. Pai Celeste, te agradecemos pela Tua presença, Senhor, e neste momento te pedimos que o Senhor alimente em nossa alma o desejo, a esperança na Sua justiça. Alimente nossos corações com essa esperança sempre e colocando em nós um desejo pela santidade e pela adoração interna e continuamente, Pai, junto com outros salvos, pois sabemos que Tu está no controle de todas as coisas e em Ti depositamos nossa confiança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Até lá, gente. Nos vemos no próximo capítulo 20. Deus abençoe você.